O clima é de decisão e o Corinthians entra em mais uma semana que promete ficar marcada na história recente do clube. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil coloca o Timão frente a frente com o Vasco da Gama, um confronto pesado, cheio de camadas, de histórias cruzadas e de muita pressão dos dois lados. É impossível olhar para essa decisão sem entender o contexto dos dois clubes, porque tanto Corinthians quanto Vasco chegam até aqui carregando problemas, desafios internos e, ao mesmo tempo, uma capacidade impressionante de sobreviver ao caos e competir em alto nível quando a bola começa a rolar. O Vasco da Gama vive um processo de reconstrução que não é simples. O clube ainda lida com questões financeiras profundas, passa por um momento institucional delicado e tenta reencontrar estabilidade dentro e fora de campo. Mesmo assim, conseguiu chegar a uma final nacional, algo que por si só já representa um feito enorme. A campanha no Campeonato Brasileiro foi cheia de altos e baixos, com momentos de empolgação, uma sequência negativa pesada e, ainda assim, lampejos de um time que tem talento e pode ser perigoso. Existem jogadores que merecem atenção especial, atletas jovens que surgiram com personalidade, jogadores experientes que sabem decidir jogos grandes e um sistema que, quando encaixa, cria dificuldades para qualquer adversário. O Vasco mostrou isso ao longo da competição. Surpreendeu adversários fortes e ganhou confiança exatamente no momento em que muita gente duvidava. Do outro lado está um Corinthians que parece ter transformado a adversidade em combustível. A temporada de 2025 tem sido uma montanha-russa para o torcedor. Problemas políticos, investigações, mudanças no comando, dificuldades financeiras, restrições no mercado e uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro formam um cenário que, em teoria, afastaria qualquer chance de título. Mas o Corinthians não funciona assim. Existe algo que vai além da lógica quando esse time entra em mata-mata, especialmente jogando em casa e empurrado por sua torcida. Não é coincidência o clube chegar novamente a uma final de Copa do Brasil depois de bater adversários fortes e tradicionalmente vencedores da competição. A trajetória até essa decisão diz muito sobre a força mental do elenco. O Corinthians eliminou equipes qualificadas, mostrou capacidade de sofrer quando foi necessário e de crescer nos momentos decisivos. A semifinal contra o Cruzeiro foi um exemplo claro disso. Mesmo enfrentando um time mais organizado ao longo da temporada, o Corinthians soube se adaptar, resistir à pressão fora de casa e transformar a Neoquímica Arena em um verdadeiro caldeirão no jogo decisivo. A resposta do time no segundo tempo, com intensidade, entrega e mudanças certeiras, deixou claro que existe um grupo disposto a ir até o limite para buscar esse título. Agora, na final, a estratégia ganha um peso ainda maior. O primeiro jogo em casa se torna fundamental. O Corinthians precisa ser protagonista, assumir o controle das ações e, ao mesmo tempo, ter inteligência para não se expor de maneira irresponsável. O Vasco tem jogadores rápidos, gosta de explorar o contra-ataque e pode ser extremamente perigoso se encontrar espaços. Isso exige concentração máxima do sistema defensivo e um equilíbrio muito fino entre agressividade e proteção. O desafio é pressionar sem perder o controle, algo que o Corinthians já mostrou ser capaz de fazer quando está emocionalmente conectado com o jogo. Existe também uma questão física que não pode ser ignorada. A sequência de jogos é pesada, o calendário não oferece descanso adequado e o desgaste se acumula rapidamente.
O trabalho de gestão de minutos será decisivo, principalmente para jogadores que vêm de atuações intensas nas fases anteriores. Alguns atletas mostraram um nível físico altíssimo quando entraram durante as partidas, mudando completamente o ritmo do jogo, e isso levanta dúvidas importantes sobre quem deve começar e quem pode ser uma arma estratégica ao longo do confronto. Pensar na final como um conjunto de 2 jogos e não apenas como 90 minutos isolados pode fazer toda a diferença. Outro ponto de atenção envolve os cartões. O Corinthians chega para essa primeira partida com vários jogadores pendurados, incluindo nomes fundamentais em praticamente todos os setores do time. Isso obriga a comissão técnica a trabalhar não apenas o plano tático, mas também o comportamento emocional dos atletas dentro de campo. Qualquer falta fora de tempo, qualquer reclamação exagerada ou entrada desnecessária pode custar caro no jogo da volta. A inteligência emocional será tão importante quanto a qualidade técnica. A arbitragem também entra no contexto de uma final desse tamanho. Jogos decisivos costumam ser mais truncados, com muitas disputas físicas e tensão constante. A forma como o árbitro conduz a partida pode influenciar diretamente o ritmo do jogo, o controle disciplinar e até a maneira como os jogadores se comportam nos duelos. Isso exige atenção redobrada do Corinthians, que precisa manter o foco exclusivamente no jogo e evitar se envolver em discussões ou situações que desviem a concentração. Existe ainda o peso da camisa. O Corinthians chega a mais uma final de Copa do Brasil depois de uma sequência consistente de boas campanhas na competição nos últimos anos. Mesmo em temporadas conturbadas, o clube tem mostrado uma capacidade impressionante de crescer nos momentos decisivos. Essa experiência recente conta muito, especialmente em jogos de altíssima pressão. O elenco sabe o que é jogar decisões, sabe o que é sentir o ambiente de uma final e sabe como administrar momentos de dificuldade dentro de campo. O primeiro jogo, portanto, carrega uma responsabilidade enorme. Construir uma vantagem é importante não apenas pelo placar, mas pelo impacto psicológico que isso pode ter no confronto como um todo. Um resultado positivo em casa muda o cenário, aumenta a margem de erro e permite pensar o jogo da volta com mais tranquilidade. Ao mesmo tempo, nada será simples. O Vasco mostrou ao longo da competição que não se entrega facilmente e que pode crescer em cenários adversos. A expectativa é de um jogo intenso, com muita disputa. Ajustes táticos constantes e decisões que podem definir o rumo do título já nesse primeiro confronto. O Corinthians entra em campo sabendo que tem condições de fazer um grande jogo, mas também consciente de que cada detalhe importa quando se trata de uma final nacional. A maneira como o time vai lidar com a pressão, com o desgaste físico e com a necessidade de ser protagonista diante de sua torcida, vai dizer muito sobre o que pode acontecer nos próximos capítulos dessa decisão. A segunda partida dessa final começa a ser desenhada justamente a partir do que o Corinthians conseguir construir no primeiro jogo. Mas antes mesmo de pensar no Maracanã, tudo passa pela leitura fina do que esse elenco pode entregar dentro das suas limitações e virtudes. O Corinthians chega a esse momento com um grupo que aprendeu a competir na dor, a se fechar quando precisa e a acelerar o jogo no instante certo. Isso não nasce do acaso. É reflexo de uma temporada em que o time foi constantemente testado, questionado e pressionado, tanto fora quanto dentro de campo. O que chama a atenção é como o Corinthians soube se reinventar ao longo da competição.
Em vários momentos, o time precisou mudar sua forma de jogar, adaptar funções e encontrar soluções internas. Jogadores que não eram considerados protagonistas passaram a assumir responsabilidades, enquanto outros, mais experientes, entenderam que talvez o papel fosse diferente, entrando para decidir em momentos específicos. Essa leitura coletiva tem sido um diferencial importante, especialmente em jogos grandes, onde nem sempre vence quem tem mais posse de bola, mas quem entende melhor o contexto do confronto. Contra o Vasco, isso fica ainda mais evidente. O adversário tem virtudes claras, especialmente na transição ofensiva e nas bolas paradas, e costuma crescer quando encontra espaços. Por isso, o Corinthians precisa ser agressivo com a bola, mas extremamente disciplinado sem ela. O equilíbrio defensivo será determinante, principalmente nos corredores laterais e na proteção à frente da área. Qualquer desatenção pode virar um lance decisivo, ainda mais em uma final onde o detalhe pesa mais do que o volume de jogo. O meio-campo assume um papel central nesse confronto. É ali que o Corinthians pode controlar o ritmo da partida, diminuir a velocidade quando necessário e acelerar nos momentos certos. A escolha das peças, o tempo de entrada de jogadores mais criativos e a capacidade de sustentar intensidade ao longo dos 90 minutos serão fatores decisivos. O desgaste físico é real e não pode ser ignorado, ainda mais em uma sequência tão curta entre os jogos. Pensar estrategicamente na rotação e no controle de esforço pode ser o que separa um time campeão de um time que fica pelo caminho. Outro aspecto importante é o psicológico. O Corinthians chega com uma confiança construída em batalhas recentes, eliminando adversários fortes e mostrando resiliência em momentos críticos. Essa confiança, porém, precisa ser administrada. Final não se joga apenas com emoção. É preciso cabeça fria, leitura de jogo e maturidade para entender quando acelerar e quando administrar. A ansiedade por resolver tudo rapidamente pode ser uma armadilha, principalmente diante de um adversário que sabe se fechar e explorar o erro do outro. O jogo da volta, no Maracanã, carrega um simbolismo enorme. É um palco histórico, com uma atmosfera que naturalmente pressiona o visitante. Mas o Corinthians já mostrou diversas vezes que não se intimida com cenários grandes. Pelo contrário, muitas das campanhas recentes do clube em Copas foram marcadas por atuações insólidas fora de casa, sustentadas por organização defensiva e eficiência nos momentos decisivos. Se chegar para a segunda partida com uma vantagem, mesmo que mínima, o time terá condições de jogar com inteligência e explorar o nervosismo do adversário. Ainda assim, é fundamental entender que a final não se ganha apenas no placar. Ela se ganha na gestão dos momentos. Saber sofrer quando necessário, esfriar o jogo, controlar o ambiente e escolher bem as batalhas dentro de campo são elementos que fazem parte do pacote. O Corinthians tem jogadores que já passaram por decisões importantes e sabem exatamente como lidar com esse tipo de situação. Essa bagagem pesa muito quando o jogo entra nos minutos finais e cada lance parece definitivo. O trabalho da comissão técnica também merece destaque. As decisões tomadas ao longo da campanha mostram um entendimento claro das limitações do elenco e das potencialidades de cada atleta. Ajustes táticos, mudanças de postura entre um jogo e outro e leitura correta do adversário foram fundamentais para o time chegar até aqui. Agora, na final, esse trabalho precisa ser ainda mais preciso. Não existe margem para erro grosseiro, e qualquer detalhe mal calculado pode custar um título. O Corinthians sabe que essa final representa mais do que uma taça.
Ela simboliza a capacidade de um clube gigantesco se manter competitivo mesmo em meio ao caos. Em uma temporada cheia de turbulências, chegar à decisão da Copa do Brasil é, por si só, uma resposta forte. Mas o grupo não quer parar por aí. Existe uma fome clara por esse título, uma sensação de que é possível transformar um ano complicado em algo memorável. Do lado do torcedor, a expectativa é enorme. A conexão entre time e arquibancada tem sido um combustível poderoso, especialmente em jogos decisivos. Jogar em casa na primeira partida significa ter a chance de criar um ambiente que empurre o time do primeiro ao último minuto. Essa energia pode ser decisiva para transformar pressão em intensidade e intensidade em vantagem no placar. Ao mesmo tempo, o Corinthians precisa estar preparado para os momentos de dificuldade. Nenhuma final é perfeita. Nenhum jogo acontece exatamente como planejado. Saber reagir a um gol sofrido, a uma decisão polêmica ou a um momento de pressão do adversário será fundamental. É nesses instantes que a maturidade coletiva aparece e define o rumo da história. A Copa do Brasil sempre foi uma competição especial para o Corinthians, marcada por jogos dramáticos, classificações no limite e conquistas que ficaram na memória do torcedor. Essa final segue a mesma linha. É um confronto de tradição, de camisas pesadas e de contextos complexos. Tudo isso torna a decisão ainda mais imprevisível e, ao mesmo tempo, fascinante. O que fica claro é que o Corinthians chega preparado para lutar até o fim. Com suas virtudes, suas limitações e uma identidade muito bem definida, o time sabe exatamente o que precisa fazer para brigar pelo título. Cada escolha, cada ajuste e cada detalhe desses dois jogos vai construir o desfecho dessa história, que promete ser intensa, do primeiro ao último minuto. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, um novo burburinho tomou conta dos corredores do futebol internacional e chegou rápido ao Parque São Jorge. A FIFA teria promovido uma atualização silenciosa em sua lista oficial de campeões mundiais de clubes, mexendo em descrições, nomenclaturas e critérios de reconhecimento. Nada de anúncio pomposo, nada de coletiva. Apenas uma mudança que nos bastidores acendeu alertas e provocou cochichos, especialmente entre dirigentes, historiadores do futebol e torcedores mais atentos. E o Corinthians, claro, entrou na conversa. O comentário que circula é de que a entidade máxima do futebol estaria padronizando a forma como se refere aos títulos globais, reforçando o peso institucional das competições organizadas diretamente por ela e ajustando a comunicação sobre conquistas anteriores. Isso não significaria apagar taças, muito menos reescrever a história dentro de campo, mas sim alinhar o discurso oficial ao formato atual das competições. Ainda assim, o simples ajuste de palavras costuma causar mais barulho do que uma mudança de regra. No caso do Corinthians, o aviso teria sido mais preventivo do que punitivo. A orientação, segundo se comenta, seria sobre o uso correto das denominações em materiais oficiais, ações de marketing e registros institucionais. Internamente, a leitura é de tranquilidade, mas ninguém ignora o peso simbólico que envolve qualquer menção a títulos mundiais. Basta uma linha alterada em um documento para virar combustível em redes sociais, programas esportivos e mesas de bar. Entre rivais, o assunto já virou provocação velada. Entre corintianos, a reação oscila entre desconfiança e ironia.
Há quem veja apenas uma reorganização burocrática e quem enxergue uma tentativa da FIFA de centralizar narrativas. O fato é que, mesmo sem bola rolando, o futebol segue produzindo histórias paralelas, daquelas que não aparecem no placar, mas movimentam paixões. Enquanto a FIFA mantém o silêncio protocolar, o rumor cresce. E no futebol, todo silêncio costuma falar alto. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!